Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia do Diego Peralta. Tudo bem, Diego? Salve, pessoal. Tudo bem, João? Do Marcelo Venturini. E aí, Marcelo, como vai? Oi, João. Oi, gente. Legal, Marcelo, ter você aqui de volta. Estamos hoje aqui para conversar sobre a obra Antropologia das Mobilidades, publicada em 2021 pela Aba Publicações. A obra foi organizada pela professora Candice Vidal e Souza e pelo professor André Dumans Guedes. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Candice? Tudo bem, João, Marcelo, Diego. Muito prazer estar aqui no Urbanidades para conversar sobre essa coletânea que nos deu tanto prazer em fazer desde o início dos primeiros encontros até a sua divulgação no portal da Associação Brasileira de Antropologia. Tudo bem, professor André? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, João, Diego, Marcelo. Prazer estar novamente ao lado da Candice. Espero que a gente tenha uma conversa proveitosa. Sem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar esse início também para fazer uma breve apresentação. Professora Candice, você poderia comentar a sua atual vinculação, em que programa que você está? Sim, eu sou antropóloga de formação, graduação em Ciências Sociais e habilitação em Antropologia pela Universidade de Brasília, onde eu fiz mestrado também em Antropologia e fiz doutorado em Antropologia no Museu Nacional. Mas atualmente eu sou professora num programa de pós-graduação em Ciências Sociais, na PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. E nós temos uma ênfase de pesquisa em cidades, políticas públicas, mas principalmente uma ampla pesquisa sobre os temas urbanos. Daí surgiu o meu interesse em mobilidade exatamente porque eu vinha de uma experiência de pesquisa mais com o pensamento social brasileiro, representações sobre a nação, e eu tinha que me inserir nesses temas urbanos de alguma maneira e acabei me aproximando do tema das mobilidades, principalmente das mobilidades femininas, que na região metropolitana de Belo Horizonte, que seria o cenário empírico da pesquisa. Muito bom, Candice, muito bom. Professor André, você poderia falar um pouco da sua atual vinculação? No momento eu sou vinculado ao Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, também ao programa de pós em Sociologia. E, embora eu sou também um antropólogo, como a Candice, eu tenho uma formação um pouco eclética. Eu sou formado em Economia, estudei em Minas Gerais, fiz um mestrado em Planejamento Urbano e Regional. E foi durante esse mestrado que eu esbarrei nessa questão da mobilidade. Eu trabalhava então e ainda estou envolvido com a questão dos efeitos sociais de grandes projetos de desenvolvimento, sobretudo grandes barragens. E foi o estudo dessas condições de vida, desses grupos afetados e atingidos por grandes empreendimentos, que me colocou esse problema das mobilidades. Num primeiro momento, via essa ideia do deslocamento compulsório, a mobilidade aparecendo aí, num primeiro momento, dessa forma muito negativa, mas eu acho que à medida que a gente for conversando, eu vou poder falar para vocês como a minha experiência de campo, a minha experiência como antropólogo, e isso me possibilitou pensar essa mobilidade em outras chaves. Eu falo isso não apenas porque eu estou interessado em falar do meu próprio trabalho, mas é porque esses modos específicos como a mobilidade aparecem nos nossos campos. Isso me parece importante para a gente entender como é que se constitui essa antropologia das mobilidades sobre a qual a gente está falando no livro. A tese de doutorado do André, que foi reconhecida pelo Prêmio Ampox em 2012, o trecho As Mães e os Papéis, ele mesmo pode falar disso, mas é um momento, digamos, de abertura dessa temática nas ciências sociais, no cenário das ciências sociais, né, já que ele mereceu esse Prêmio Ampox. Então, eu acho que vale a pena, em algum momento, situar essa distinção muito específica do trabalho do André dentro da gestação dessa coletânea, né? Só uma observação que eu acho importante. Bom, para começar a nossa conversa, o livro Antropologia das Mobilidades nasceu de uma série de encontros em eventos acadêmicos e de uma rede de pesquisadores em mobilidades na antropologia. Como que vocês veem a constituição desse campo de estudos a partir desses encontros? Bom, eu posso começar, André, falando o seguinte. Então, essa sequência de eventos acadêmicos, eu acho que a gente pode situar o Seminário Internacional Mobilidades Contemporâneas, que André participou com a conferência e da organização do primeiro evento que aconteceu em 2017, aqui na PUC Minas. Era uma parceria entre PUC Minas, o FMG
e BH Trans, a empresa de gestão de transporte Belo Horizonte, também esteve ativa nos 3 eventos que aconteceram em 2017, 2018 e 2019. A partir desse primeiro seminário, nós já conseguimos fazer uma reunião de estudiosos sobre a mobilidade, tanto brasileiros quanto de vários outros países da América Latina, e alguns também que estavam pesquisando em Moçambique, e também pesquisadores brasileiros que estavam mais aproximados do campo dos estudos de campesinato. Então já havia uma paisagem temática bastante diversa, mas todos convergiam para o tema das mobilidades, que era o tema abrangente do seminário. Eu diria que essa característica foi se desenrolando ao longo desses anos e até convergir nos 2 grupos de trabalhos das reuniões brasileiras de antropologia de 2018 e 2020, quando de fato nós recebemos propostas de trabalho muito diversificadas em termos dos contextos empíricos que estavam em análise, em apresentação, e que são, digamos, a base do livro, desses 17 capítulos que geraram a nossa coletânea Antropologia das Mobilidades. Mas antes dos GTs da aba se concretizarem, a gente teve também uma tentativa de levar essa discussão para a Ampox, por meio de um simpósio de pesquisa pós-graduadas. Nesse caso, na Ampox, a gente recebeu poucos trabalhos, poucas propostas, de fato que eram 5 trabalhos, mas que foram apresentados, que eu me lembro apenas 2, né, André? Então foi muito curioso. Então, enquanto nas RBAs esse tema causou sempre uma demanda muito interessante, uma frequência de público significativa durante os GTs. Na Ampox, ele não causou nenhum impacto impressionante, apesar da gente ter recebido trabalhos muito bons, inclusive o da Dandara Damas, né, que fez mestrado em antropologia na UFPR, veio da apresentação no SPG da Ampox, apesar de André já ter participado da defesa de mestrado da Dandara. Então, para tentar dar uma ordem a essas ideias, esses eventos vão construindo um corpo de diálogos, de encontros e de ideias que acabam, de fato, constituindo um campo de pesquisadores. Mas eu diria que os GTs das RBAs convocam pessoas que não se conheciam, convocam pessoas que trabalham no mesmo tema, mas que estavam isoladas, quer dizer, não se conheciam, não tinham rede de participação em bancas ou de grupos de pesquisa. E isso é muito interessante de perceber, que os eventos acadêmicos têm esse efeito de aproximação de pessoas e de temáticas que estavam dispersas geograficamente ou desconectadas geograficamente, institucionalmente. Vou dar um exemplo bem relevante na coletânea, que é o trabalho do Berlano Andrade sobre a região de produção de confecções no Agreste Pernambucano, que ele faz doutorado em antropologia na UFPE, e o trabalho do Francisco Rafael Maurício, que pesquisa o litoral piauiense e as mobilidades, principalmente numa região que é muito afetada pela instalação das torres de energia eólica. O litoral piauiense, para quem não sabe, é um belíssimo litoral, mas ele tem 65 quilômetros. E nessa parte que ele analisa é mais próxima da dinâmica do delta do Parnaíba, das alterações ambientais produzidas pela proximidade do delta do Parnaíba. E essa região tem sido ocupada por essa atividade de produção de energia eólica. Os trabalhos do Rafael e do Berlano chegaram até nós por causa do evento Reunião Brasileira de Antropologia. E é isso que eu acho sempre interessante marcar, que há conexões que já estavam construídas, principalmente em torno do Museu Nacional da UFRJ, e outras conexões que foram sendo ampliadas ou construídas a partir dos eventos científicos. Eu acho que é importante marcar a relevância dessas situações, nesse caso de interface e de interação, interface às vezes, ou então à distância, como aconteceu em 2020, mas de conseguir aproximar centros de produção, de pesquisa, pesquisadores que em outras situações dificilmente se encontrariam. Sensacional. Você quer complementar, André? Sim, eu acho que eu posso de fato complementar isso que a Candice mencionou, ou refrasear essas questões, porque, como ela bem lembrou, na origem desse livro, na origem do meu diálogo com a Candice e na própria estruturação no campo das mobilidades, desse tipo de estudo das mobilidades no Brasil, a gente tem trajetórias muito distintas que convergem, que se encontram. A própria Candice ressaltou que ela é uma estudiosa do urbano, ela, embora seja uma antropóloga como eu, ela vem de
certas preocupações muito distintas daquelas que marcaram a minha carreira. E eu acho que isso se expressa de uma maneira muito emblemática nesse próprio cruzamento dos estudos do campesinato e dos estudos do urbano, que a gente vai repetir isso daqui, isso está muito evidente para quem lê o livro. Esse cruzamento ele é muito caro para nós. Eu venho dessa tradição do estudo do campesinato, eu também fiz meu doutorado no Museu Nacional. Eu era, então, orientando da professora Lígia Sigô, que faleceu durante o meu doutorado, mas me mantive muito próximo de outros pesquisadores, o Moacir Palmeiro, o Zé Sérgio Leite Lopes, que são muito importantes, não apenas em termos de uma definição temática de certos objetos, do estudo nessas áreas rurais, sertanejas, do interior do Brasil, ou no estudo de movimentos sociais, mas que são estudos também muito característicos de um certo modo de trabalho. São estudos marcados por um certo modo de fazer etnografia, de fazer pesquisa empírica, que frutificou e rendeu muito aqui no Brasil. Mais para frente, imagino que a gente vai ter um pouco mais de oportunidade de falar, eu quero retomar esse ponto sobre como que esse modo de fazer pesquisa empírica, esse modo de fazer o trabalho etnográfico me levou até a temática das mobilidades. Porque, de fato, quando eu comecei meu doutorado, eu não tinha a menor ideia que eu ia escrever um livro sobre mobilidades. Eu terminei escrevendo um livro de mobilidades porque, como eu mencionei antes, o campo, meus interlocutores me mostraram que esse era um tema fundamental. Então, tem todo esse processo que me levou ao estudo das mobilidades, que se radica em grande medida nessa forma específica de trabalhar, de praticar etnografia. E essa maneira específica de trabalhar, ela termina também por definir muito do que a gente tem entendido como a antropologia das mobilidades. A antropologia das mobilidades, nesse sentido, ela remete não apenas a um certo tipo de objeto, mas também a um certo modo de trabalhar, a uma certa maneira de olhar o mundo. E é por isso que a gente pode, num livro como esse, num projeto como esse, levar adiante esse esforço para fazer trajetórias intelectuais, trajetórias de pesquisa muito distintas se cruzarem, convergirem. E isso está muito explícito nessa introdução que a gente escreveu, a nossa preocupação em promover essa passagem, ou esse cruzamento de fronteiras subdisciplinares internas à própria etnologia. Então, não são apenas os estudos urbanos e o campesinato que se encontram nesse estudo das mobilidades, mas também a etnologia indígena. A gente tem 3 ou 4 capítulos no nosso livro que estão dedicados a pensar essa questão de como é que tal ou qual grupo indígena se vira nas suas andanças por Lima ou Manaus. Então, eu aproveito esse primeiro momento para ressaltar que a antropologia das mobilidades que a gente está interessado em promover, ela está orientada também por essa preocupação de tornar possível essa convergência, esse cruzamento de fronteiras e esse diálogo, de fato, entre estudos que muitas vezes estão alocados em domínios separados. E eu e a Candice, a gente, né, Candice, a gente se conheceu em 2015. A Candice me chamou para participar de uma banca de mestrado de uma orientanda dela que estava escrevendo sobre uma pequena cidade no interior do Pará. Eu tenho uma certa familiaridade com esse centro-norte do Brasil, foi onde eu fiz meu trabalho de campo, e foi a partir daí que eu e a Candice, desde então e até hoje, temos conversado a partir dessas origens e perspectivas distintas, que, é claro, estão articuladas também por convergências muito marcantes. O fato de, tanto eu como ela, sermos antropólogos e estarmos preocupados com trabalho de campo empírico, etnográfico, isso acaba temperando essas divergências e tornando esse diálogo tão frutífero. A gente está trabalhando junto intensamente já, parece que foi ontem, mas já tem 6, 7 anos.
Eu acho que a gente já começou a falar bastante sobre o paradigma das mobilidades, né? Acho que não dá nem mais para chamar de novas mobilidades assim, como era chamado no início. E uma coisa interessante que parece ser o ponto comum entre os 17 capítulos que compõem o livro é essa forma de se fazer antropologia. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês como foi essa aproximação da antropologia com o paradigma das mobilidades e quais os ganhos analíticos que temos ao nos movermos com nossos sujeitos de pesquisa. Aproveitar e, inclusive, fazer um gancho com o que você comentou anteriormente sobre essa afinidade entre esse modo de trabalhar etnográfico, característico de uma certa tradição da antropologia brasileira, a afinidade disso com essas leituras mais recentes da geografia crítica, o Thrift, o Urey, Salazar, Scheller, o Ingold. De fato, eu concordo muito com você, isso foi mais um desses cruzamentos que a gente promoveu na nossa conversa. E eu acho que o que há de prolífico nessas duas perspectivas é justamente o fato de que a mobilidade ela não aparece exclusivamente como um objeto. Eu já tinha mencionado isso anteriormente, essa mobilidade ela remete também a um certo tipo de olhar, um certo modo de trabalhar, a uma certa tentativa para olhar de uma maneira menos sedentária os fenômenos sociais. E eu acho que esse esforço para tentar dessedentarizar o nosso olhar tão característico desse paradigma das mobilidades, ele de fato se coadunou e se articulou muito bem com esses encaminhamentos analíticos característicos de uma certa antropologia que, como você bem lembrou, já nos anos 70 estava orientada por uma série de preocupações que se revelaram muito frutíferas para o estudo das mobilidades. Eu acho que a gente poderia, em primeiro lugar, e lembrando que já nesse clássico artigo do Moacir Palmeiro e do Alfredo Wagner, de 1977, já estava colocado ali essa necessidade da gente, enquanto pesquisador, prestar muita atenção aos movimentos e aos deslocamentos marcando a vida dessas pessoas. Nessas circulações cotidianas e aparentemente triviais, as pessoas correndo atrás disso ou daquilo, circulando entre diferentes instituições, caçando isso ou caçando aquilo. É a dona de casa que vai pesquisar preços, são as crianças circulando nas casas dos parentes. Além disso, é também a atenção não apenas a essas circulações cotidianas, mas também aquelas viagens mais marcadas, extraordinárias. O périplo da liderança quilombola que sai do interior de Minas e vai até Brasília na luta pelos seus territórios. Isso aparece no nosso livro, no texto do Pedro. As aventuras e desventuras desses povos indígenas pelas cidades grandes. Eu gosto sempre de lembrar que a antropologia moderna começa com o estudo de aventuras de expedições, o Kula do Malinowski, que são aventuras, são viagens, são narrativas de viagens. E isso me deixa para o que seria um segundo encaminhamento analítico que eu acho que estava presente nessa antropologia do campesinato e que se manifesta nos trabalhos das pessoas próximas de nós, que é a importância de conceder atenção não apenas a esses movimentos e deslocamentos, mas também conceder atenção ao modo como as pessoas falam, descrevem, narram esses deslocamentos. Mais uma vez, seja no que se refere a movimentos triviais, a partir de termos que à primeira vista não chamam muito a atenção, mas que se a gente examina com cuidado, dizem muito. Então, o vocabulário utilizado por essas pessoas para descrever seus movimentos, se devidamente analisado, ele ensina muito para a gente. Eu estou me referindo aqui a expressões aparentemente triviais como correr atrás, caçar isso ou aquilo, avançar, dar um corre, se virar, se sentir preso, empacado, escravizado, tornar-se livre. Então tem uma série de termos que as pessoas usam que estão ancorados e que remetem a esses deslocamentos, e muita coisa está sendo dita nessas expressões, e o que fazem os etnógrafos é agarrar essas expressões como se elas fossem conceitos, levar essas expressões a sério. Isso implica também conceder atenção a histórias, às formas narrativas pelas quais as pessoas falam dessas andanças. Eu diria mesmo que o material de pesquisa mais precioso à disposição de um etnógrafo
etnógrafo da mobilidade, são essas narrativas de viagem, são essas histórias nas quais as pessoas falam de como elas ou suas famílias chegaram até onde elas estão, ou mesmo essas narrativas mais singelas, onde alguém conta como foi a correria de um dia agitado e difícil. Então, eu diria que esse é um ponto muito crucial para a pesquisa antropológica e etnográfica das mobilidades. Essa percepção, essa constatação de que essas grandes e essas pequenas histórias de viagens e de deslocamentos, essas histórias são com grande frequência formas pelas quais as pessoas falam de si mesmas, falam da sua vida, falam da vida do seu povo, falam do seu mundo. Então, sintetizando, eu diria que o antropólogo das mobilidades é alguém que acredita que pode aprender muito seguindo esses movimentos e seguindo também as histórias sobre esses movimentos. E essa é, em alguma medida, a grande lição que a antropologia do campesinato forneceu a nós hoje em dia, estudando as mobilidades, um certo modo de trabalhar. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Essa atenção ao vocabulário, à linguagem que os nossos interlocutores apresentam nas conversas mais cotidianas, mais rotineiras, a respeito das suas trajetórias de movimentação biográfica, por exemplo, de deslocamentos residenciais, quanto na narrativa do seu cotidiano, elas trazem um tipo de leitura de mundo e também de referências valorativas a respeito da boa vida, de como se deve conduzir a vida, de como se deve ir em busca do presente e do futuro. Então, há aí indicações tanto em relação a certas moralidades nesse discurso, nessa narrativa sobre a mobilidade, mas há também um tema muito interessante, que eu acho que isso é próprio da sensibilidade antropológica sobre a mobilidade, que é a articulação dessa linguagem com ontologias e cosmologias. Essa eu acho que é a grande novidade para os estudos de mobilidade, que os trabalhos de etnologia indígena, o trabalho na nossa coletânea, os trabalhos que consideram etnologias indígenas, então pesquisas tanto feitas na Amazônia quanto nos Andes peruanos, revelam muito desse vocabulário riquíssimo para descrever a mobilidade, mas a conexão com visões de mundo. Então, portanto, com definições sobre os seres do mundo e sobre as suas relações, e como eles se articulam, como eles trocam substâncias e como eles são definidos principalmente pelos processos. Por um estar no mundo, por uma vida que significa movimento. Então, acho que pensando sobre o que a antropologia pode trazer de novidade para o campo dos estudos sociológicos para a mobilidade, é que nos estudos antropológicos a gente tem, muitos deles, uma imersão nessas configurações ontológicas. É essa discussão que nos chega por vários caminhos da antropologia, mas atualmente pela inspiração do antropólogo T. Ingold, que, como nós colocamos na introdução, é uma das referências fundamentais de vários dos capítulos publicados nessa coletânea, e Ingold é exatamente uma referência precisa, explícita sobre essa necessidade de uma aproximação epistemológica entre a narrativa, o modo de ver o mundo, o modo de estar no mundo, de mover-se, de habitar o mundo dos nossos nativos e as configurações epistemológicas dos pesquisadores, então que eles se aproximem. Então essa discussão do Ingold, por exemplo, nos coloca essa ideia da primazia do movimento, no sentido ontológico e cronológico, como nós discutimos na introdução, mas nos conecta com questões metafísicas mesmo, que envolvem tanto os pesquisadores da mobilidade quanto os variados coletivos e sujeitos que nós encontramos enquanto fazemos pesquisas sobre mobilidade, que envolve exatamente um ponto que nós marcamos, é que fazer pesquisa sobre mobilidade significa também se colocar em ação, se colocar em deslocamentos contínuos, acompanhar as pessoas. Então nós sabemos sobre
as vantagens disso na sociologia das mobilidades, né, que são as várias metodologias de sombreamento, de gualong, de acompanhamento. Então, a gente escutar a narrativa daqueles que se deslocam enquanto eles se deslocam, né, mas nós temos aí, isso já é praticado, né, na sociologia das mobilidades, mas no caso dessa antropologia, de certas formas de fazer essa antropologia da mobilidade, é uma atenção especial, né, um cuidado em registrar esse vocabulário, essa linguagem e essa expressividade valorativa, né, que aparece enquanto as pessoas nos contam histórias de seus trajetos, de seus percursos e dos encontros, né? E ao mesmo tempo falando dos seus próprios movimentos, mas também falando dos outros, né? Do movimento dos outros, né? E vejo que aí tem uma coisa importante que a André comentou, nesse palavreado todo, que é muito, muito fértil, né? Que se fala de movimento, mas se fala também de paradas, de pousos e de impedimentos, de coisas que atravessam um caminho, né? Então é uma leitura muito ampliada da mobilidade, né? Simplesmente o andar, o correr, né? O fluir, mas é também tudo aquilo que é necessário para que se continue a caminhar, que, por exemplo, o momento do descanso, a dificuldade de atravessar um caminho, são as fronteiras, isso aparece de uma forma muito, muito bem descrita no trabalho do Felipe Evangelista nas histórias da comerciante, né, que atravessa Haiti e República Dominicana. Então essa é uma leitura da mobilidade muito distante da ideia de liberdade, né, o Felipe ressalta muito isso, a ideia da obrigação, das dificuldades e de um conjunto amplo, muito sofisticado de conhecimentos que são necessários para que aquelas pessoas continuem praticando o trabalho que garante a sua sobrevivência, né? Então acho que essa disposição, né, propriamente antropológica de registro dessa linguagem e articulação dessa linguagem com determinadas moralidades ou visões, né, visões de mundo no sentido mais ontológico. Estamos falando sobre paradigmas de todos esses tipos de mobilidades. Vocês, na introdução do livro, vocês tratam bastante sobre o paradigma das mobilidades mesmo como ele é tratado lá fora, né? Vocês trazem autores, John Urry e outros autores para discutir isso. Mas os capítulos do livro são focados majoritariamente no Brasil ou em alguns outros países, caso tenham sobre os Andes peruanos. Mas o que eu gostaria de saber, embora vocês esmiuçem, tentem destrinchar o paradigma das mobilidades, o que vocês percebem nas diferenças de como se trata o paradigma das mobilidades numa literatura estrangeira e do modo que é tratado aqui no Brasil? Eu diria que no livro não são muitos os textos que fazem um diálogo direto com esses autores que a gente reconhece como sendo referidos ao novo paradigma das mobilidades. Não são muitos que fazem isso. Eu diria que os trabalhos que pensam mais sobre cidades, o meu próprio capítulo do Guilherme Aderaldo, mas há outras abordagens que falam de mobilidade o tempo todo, mas com outros diálogos, principalmente com os trabalhos sobre mobilidades camponesas aqui no Brasil, migrações e, vamos falar de mobilidades camponesas para dar uma atualizada, e percursos indígenas. Talvez eu diria que Tim Ingold e a antropologia do movimento que Ingold propõe é uma referência muito mais presente e impactante nesses trabalhos, na maior parte dos capítulos, do que propriamente o que a gente, nos estudos relacionados à virada das mobilidades, conhece. Pelo menos eu sei o que a André acha dessa questão, mas eu diria que o diálogo com o paradigma das mobilidades e essa percepção do que temos feito aqui em comparação com o que a gente lê em relação a outros autores, me parece que a produção da virada das mobilidades está muito centrada em estudos urbanos, ou áreas muito povoadas. A gente tem aí novas tentativas de estudos de mobilidades em lugares remotos, em territórios mais espaçados ou mais distintos do cenário das regiões metropolitanas, mas
mas a maior parte dos trabalhos fala de experiências de mobilidade que são mais vividas pelos habitantes das grandes cidades. Então, o que vai ser possível assim, de se produzir em termos de diálogo, de um trabalho que tem inspirações antropológicas que são situadas em outros tempos, digamos assim, em outras áreas disciplinares, podem se reunir a essas preocupações que são inspiradas pelos estudos da virada das mobilidades. Aí isso é algo que temos já iniciativas aqui que se mostram no próprio livro, mas que eu acho que é uma perspectiva de futuro, de aproximações futuras. Eu concordo com a Candice. Eu diria que esse paradigma das mobilidades, ele não exerce maiores efeitos ou não atrai a imensa maioria desses antropólogos presentes no livro. Os antropólogos brasileiros, de uma maneira geral, talvez algum antropólogo urbano, mas os nossos interlocutores, eles estão certamente dialogando muito mais com um autor como Tim Ingold do que com o paradigma das mobilidades. E isso é interessante até para a gente ver como os autores são lidos e apropriados de diferentes formas por disciplinas próximas, porque o Tim Ingold, ele é certamente uma referência e é conhecido por todos os antropólogos presentes no nosso livro, mas o Tim Ingold, ele é também muito apropriado e posto a dialogar com alguns desses teóricos das mobilidades, do paradigma das mobilidades. E a gente mencionou e esquematizou no texto introdutório do livro esses que seriam os 3 debates ou discussões acadêmicas que mais fortemente nos orientaram na tentativa de conformar esse campo da antropologia das mobilidades. E aí a gente cita essa forma específica de trabalhar etnograficamente, que a gente associa à antropologia do campesinato, em primeiro lugar. Em segundo lugar, citamos o paradigma dos estudos das mobilidades e citamos em terceiro o Tim Ingold. E eu diria que se a gente está colocando ali o paradigma das mobilidades junto a essas formas de trabalhar etnograficamente ao Tim Ingold, se eu e a Candice estamos fazendo isso, é também porque eu e ela, a gente está interessado em fomentar esse diálogo. Eu acho que foi nesse sentido que a Candice sugeriu também que essa apropriação desses autores é algo a ser pensado para o futuro. Isso diz também sobre projetos, porque no âmbito da antropologia brasileira é bem tímida ainda, por exemplo, a leitura da geografia crítica. Eu diria que é praticamente inexistente. Curioso, porque o próprio Tim Ingold, ele é um autor que vai conceder muita atenção a essa geografia. Ele tem alguns capítulos onde ele dialoga explicitamente, muito centralmente, com a Doreen Massey, mas esse tipo de diálogo passou meio despercebido e não tende a interessar muitos antropólogos brasileiros, que talvez, aí alfinetando um pouco eles, eu diria que eles são um pouco voltados para o seu próprio umbigo, eles não têm tanta predisposição para conversar com autores de outras disciplinas como outros intelectuais talvez têm. Mas, enfim, eu acho que eu e a Candice também, porque estamos interessados em fomentar esses entendimentos e desentendimentos entre a sociologia e a antropologia, a gente acha, de fato, que é prolífico e rentável esse debate entre essas diferentes perspectivas. A virada das mobilidades, como vocês trazem na introdução, ela também vai tentar dar mais complexidade a essas discussões sobre mobilidade nas ciências sociais. Um exemplo é que, comumente, quando a gente aborda as motivações por trás dos deslocamentos, sobretudo aqueles cotidianos, muitas vezes a gente fala das viagens relacionadas ao trabalho. Contudo, a gente sabe que existem outras motivações para a gente se mover, seja por compras, lazer, estudos, cuidado, saúde, entre outras coisas. E tudo isso tem cruzamentos também com o gênero. Então eu queria saber como que as diferenças de gênero nas mobilidades são abordadas na coletânea. Então, está colocado tanto pela posição dos pesquisadores, né, homens e mulheres, mas também com um tipo de pessoas que nós nos aproximamos mais. No meu caso, na minha pesquisa, que é o último capítulo, que está colocada no último capítulo, claramente é uma discussão sobre mobilidade das mulheres, mas com a seguinte atenção, como as mulheres falam da sua experiência e como elas dizem também outras coisas sobre o que é ser pobre ou ainda sem casa numa região
região de fronteira urbana. Elas estão falando de outras desigualdades, também de outras diferenças, que não apenas gênero, mas também, por exemplo, há quanto tempo eu moro nesse lugar e como esse lugar foi se transformando. Então tem uma narrativa do movimento, do processo, que fala muito mais de uma mulher e sua rede de relações, e sua família, e seus filhos, e seus vizinhos, do que propriamente uma reflexão sobre ser mulher nesse lugar. Não é um discurso centrado apenas na pessoa, mas é uma pessoa que se pensa em termos de relação entre ela e outras pessoas, e ela em um lugar em transformação contínua. Então, seguindo, digamos, o espírito da conversa que a gente tem no campo, essa ideia de gênero, ela tem várias nuances. É categoria, pode ser uma categoria nativa, pode não ser, ou é também algo que fala sobre a condição do pesquisador no campo, a sua inserção no campo. Então é difícil também nós não sintetizar o livro, os capítulos, em termos de uma análise, por exemplo, um trabalho como o Gender and Mobility, uma coletânea que, ao falar de gênero, está falando especialmente de mulheres. E o trabalho do André e há outros também no livro mostram bem isso, ao falar, se a gente for, de fato, fazer uma discussão mais ampliada de mobilidade de gênero, a gente tem que incluir as mobilidades masculinas e femininas e outros, e podemos, assim, pluralizar para outros gêneros também, porque há uma tendência, ao falar de gênero, falar de mulheres, da experiência feminina. E há muito mais a olhar, ou a considerar nessa discussão, como a gente tem vários exemplos etnográficos que comentam sobre isso. Então, tu fala tanto das relações entre homens e mulheres, como também de um ponto de vista, de uma narrativa de homens e de mulheres sobre o significado do movimento. O trabalho do André se concentra muito em mobilidades masculinas, mobilidades populares, mais homens, em que a sua identificação de gênero está muito relacionada à aventura pelo mundo, a correr o mundo, a cair no trecho, a um determinado modo de fazer isso, que é definido como uma experiência de homem. Então, acho que, como o Diego estava comentando, sobre as motivações para o movimento, essas motivações são múltiplas. E ao falar de movimento, a gente tem que falar também da extensão desses movimentos. São os movimentos de mudança residencial, são os movimentos para compras, para busca de assistência de saúde, para busca de uma cesta básica, ou então para aprendizagem no movimento político quilombola, para a construção de redes e contatos. Então, quais as motivações para o movimento? A coletânea tem uma vasta exemplificação dessas possibilidades, e também considerando o que a gente chama de microdeslocamentos, esses pequenos movimentos. Por exemplo, eu lembro do caso da análise que Martina Alert faz sobre o terecô, a Luísa, uma senhora que tem uma casa de terecô no Maranhão, os deslocamentos dentro da própria casa dela e dos cômodos dentro do terreno da casa dela. Esses microdeslocamentos são extremamente significativos para a definição daquele mundo, daquela prática e da pessoa da Luísa e da sua trajetória. Essa pergunta sobre as motivações, ela tem que ser lançada ao contexto etnográfico que está sendo mostrado, está sendo apresentado, está sendo explorado por cada um dos pesquisadores. Aí a gente vai ter um elenco de motivações amplamente diversificado. E essas motivações estimulam viagens mais longas, viagens mais arriscadas, que exigem uma certa proteção, por exemplo, uma proteção ritual, simbólica, como no caso dos deslocamentos, tanto dos andamarquinos quanto dos tucano, que aparece no livro, quanto deslocamentos mais simples, rotineiros ou mais de pequenas distâncias, têm que ser percorridas, mas que são o próprio elemento da construção do habitar, por exemplo, um bairro que está em expansão. Essa experiência de se situar e de viver um lugar e de construir um lugar, que eu trabalho na discussão sobre as fronteiras urbanas, conectando as ideias do Ingrid sobre o habitar como sendo uma experiência que necessariamente significa movimento. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, um conceito muito importante no trabalho, pelo que eu percebo em todos os capítulos, é a noção de território. Só que nós estamos tratando sobre mobilidade, sobre deslocamento. Então, o espaço da mobilidade, por certa forma, ele é fluido também. Mas também existe essa questão do enraizamento territorial. Minha primeira pergunta é, como que na avaliação de vocês se dá a relação entre essas duas esferas distintas? E a minha segunda pergunta, os territórios empíricos tratados são múltiplos. Como que na percepção de vocês o paradigma das mobilidades pode unir todos esses territórios?
E o que muda quando olhamos para relações, por exemplo, entre o rural e o urbano, quando nós olhamos para elas a partir do paradigma das mobilidades? Você acha que muda em relação a uma perspectiva tradicional de olhar para esses dois espaços? Eu acho que vou colocar uma observação um pouco ambiciosa, digamos assim, usar. Na verdade, é essa forma de enxergar as mobilidades a partir dessas referências que nós colocamos que eu acho que pode fertilizar o paradigma das mobilidades. Não é exatamente o contrário. Eu acho que é trazer essa ampliação de contexto, de perspectivas, de formas de entendimento, de influências interpretativas, epistemológicas, que pode, digamos, ampliar esse paradigma das mobilidades que tem uma influência muito europeia ou anglo-saxã, né? Por enquanto, a gente não está falando aqui de toda a produção francesa sobre mobilidades, vamos considerar aquilo que se define como parte da virada das mobilidades, que é essa produção anglo-saxã. Eu acho que o leitor, se mergulhar nesses capítulos, na verdade, vai extrair uma inspiração inversa, que parte da análise desse tipo de experiência de atravessamento de rural, urbano, áreas indígenas. Esses sujeitos que nós observamos nesses capítulos, eles atravessam esses lugares o tempo todo, não estão enraizados em territórios. Essa ideia aqui já está no texto do James Clifford, que é um contraste muito, muito usado, porque é a distância ou a distinção entre roots, raízes e caminhos e rotas. Então, se a gente pensa territorialidade no sentido do enraizamento, também é uma concepção relevante, mas o que a gente consegue captar a partir desses estudos é exatamente a importância, a centralidade simbólica, afetiva do fazer caminhos, da territorialidade percorrida, da territorialidade construída no percurso, no movimento, muito no sentido mais de Deleuze e Guattari, né? Do nomadismo ser o modo de fazer território. E eu acho que, sem pretensões, mas a leitura dessas contribuições que tem um pé em outras áreas que não se dizem paradigma das mobilidades ou virada das mobilidades, fazem oferecer novos pontos de vista, oferecer novas ideias, novas possibilidades, tanto descritivas quanto interpretativas dos movimentos e da percepção dos movimentos, segundo os variados sujeitos que a gente considera no livro. Eu acho que essa questão que você colocou, ela é absolutamente crucial. Está colocada para mim já há muito tempo, porque, como eu disse antes de eu ser um estudioso de mobilidades, eu sou um acadêmico que está há mais de 20 anos muito próximo de movimentos que lutam pela terra, movimentos indígenas quilombolas, movimentos de atingidos por barragens, onde a questão do território como objetivo político, como sonho, como projeto, está colocado. E é muito curioso porque esse lugar do território, o território sonhado, o território tal qual ele aparece na expressão luta pelo território, ou luta pela terra, ele aparece no nosso livro numa série de trabalhos. O Pedro Henrique, ele trabalha com lideranças quilombolas cujos territórios estão sendo ameaçados por projetos de reflorestamento e mineração no norte de Minas Gerais, e que por causa disso são obrigadas a se colocar em movimento e a fazer essas viagens e peregrinações. A gente tem uma descrição feita da Gabriela Marcúrio, que está tratando das comunidades afetadas, desterritorializadas, por causa do rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Temos outros trabalhos aqui, o trabalho da Manuela, que trata dos projetos de colonização na Amazônia. E eu diria que é fundamental a gente pensar os movimentos e as mobilidades e pensar quais são esses contrapontos aos movimentos. A própria fala das pessoas, as categorias nativas de que elas se servem, são muito expressivas de como a esses movimentos estão associados também permanências e mobilizações, e ao movimento se contrapõe não apenas o cativeiro, mas também a casa, ou o território, ou a luta. Então, voltemos a trabalhar, que seja no plano etnográfico, como os bons e velhos estruturalistas, os estruturalistas da antropologia, a partir de pares de categorias. Eu acho isso fundamental. Isso é fundamental para a gente pensar, para poder entender essas próprias situações empíricas. Enfim, eu não tenho como aqui generalizar, dada essa diversidade de situações, mas o próprio caso estudado pelo Pedro, que eu mencionei, ele é muito claro e ele é muito elucidativo de como a luta pelo território exige que as pessoas
viajem. A luta pelo território quilombola, pelo território indígena, põe as lideranças em verdadeiras romarias políticas, andanças para cima e para baixo. Então, o interessante aí não é fazer uma escolha dicotômica ou maniqueísta entre ou o território, ou a mobilidade, ou o território por um lado, ou a mobilidade pelo outro. Porque eu acho que a gente tem que pensar como, em tal ou qual situação, essas categorias ou esses modos de estar no mundo se conjugam e se articulam. Então, eu próprio escrevi muito sobre as experiências desses aventureiros, desses trabalhadores errantes Brasil afora, mas é absolutamente fundamental para o entendimento dessas experiências a consideração do que se passa na casa, na família. A casa, a família, a terra de origem são contrapontos que vão significar essas próprias andanças e vice-versa. Então, aí, em linhas gerais, e partindo da minha própria experiência de leitor desses trabalhos, eu diria que a discussão do território, ela está enriquecida se você é capaz de perceber como esse território não está dado e como ele pode ser articulado a outras categorias que sinalizam o que seria o contraponto, uma antítese a ele. Eu acho que isso ainda é um problemão. A pergunta que você colocou é muito boa. A gente ainda tem que aprender a conjugar melhor as discussões sobre território, casa. Eu me defino também profissionalmente como um antropólogo das casas. Eu venho publicando ao longo dos últimos anos discussões a respeito das casas. E eu cheguei nas casas por quê? Porque eu estava trabalhando com mobilidade. Justamente porque eu trabalhava com mobilidade, gente em movimento, eu queria e fui obrigado e precisei pensar esses outros contrapontos. Na minha própria experiência, as coisas já se deram de outro modo. Inicialmente, pensando os territórios, os deslocamentos compulsórios, eu fui levado a pensar outros problemas. Então, essa contraposição ou esse modo de lidar a partir de categorias que se conjugam de modo complexo me parece muito rico e uma solução para essa armadilha que é pular de um extremo ao outro. Ou o mundo são só estruturas fixas, ou o mundo são só fluxos e redes. E não é bem assim. Isso, eu acho que só para sintetizar, essa observação do André reforça aquilo que a gente tem falado da riqueza da sensibilidade etnográfica para reflexão mais sociológica sobre mobilidades. Então, e essa perspectiva de escapar desses dualismos prévios à pesquisa, fazer escolhas interpretativas que, de alguma forma, deixam de atentar para aquilo que as pessoas vivem, como elas nomeiam a sua experiência. Então, eu diria que esse conselho vem tanto dessa geografia, das teorias não representacionais, que atentam para as práticas, para aquilo que as pessoas fazem, mas acrescentando uma atenção antropológica àquilo que as pessoas dizem enquanto estão fazendo, como elas representam, não só como elas representam, mas como elas nomeiam, como elas narram a sua experiência, e a sua experiência num sentido amplo, que inclui sair de casa, ou lutar pela casa, ou lutar pela sua área indígena, ou pelo seu território quilombola, mas que essa lida cotidiana envolve movimentos, iniciativas, ativismos que exigem a disposição para a viagem, a disposição para a exploração de mundos novos, de mundos desconhecidos que vão além ali do seu território de conhecimento mais estrito. Então, acho que aí a gente tem um alerta que o material etnográfico nos coloca para escapar dessa opção ou as roots ou as roots, né? Uma coisa ou outra, as pessoas estão aproximando, articulando e às vezes confrontando as duas coisas, as duas possibilidades de estar no mundo. Aí porque eu acho que aí entra o vocabulário do Ingalls, é muito preciso para falar disso. As formas de estar no mundo são todas essas. Sensacional. A gente sai daqui hoje com a cabeça fervilhando por conta dessas questões. Definitivamente essas dualidades, por mais que organizem o pensamento, elas não dão conta de explicar o mundo. O que seria falarmos somente do movimento e do não movimento, da casa, do território, para entender isso e deixar de lado o refúgio, o exílio, o movimento forçado e tantas outras questões que também entram na conta desse estudo das mobilidades. Já encaminhando para o nosso final, Candice e André, além de agradecer a presença e a generosidade aqui nessa conversa de não somente vender o livro, né, como a gente costuma falar,
mas refletir sobre questões que extrapolam até que vocês conseguiram organizar nessa coletânea que, sem sombra de dúvidas, terá um lugar especial nessa biblioteca para entender essa nova forma de pensar a antropologia. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir vocês sobre perspectivas para esse campo. O que vocês estão pensando de dar seguimento a esse trabalho nas mobilidades e na antropologia para os próximos anos? De modo mais imediato, eu acho que continuar estimulando esses encontros a partir da Associação Brasileira de Antropologia, das reuniões da ABA, e essas atividades, vamos tentar animar ainda outros grupos de trabalho para que a gente consiga abrigar novas pesquisas sobre essas temáticas. Essa é a iniciativa mais próxima. A gente tem aí a intenção de prosseguir por esse caminho. Vamos continuar fomentando esse diálogo que passa institucionalmente, sobretudo, pela ABA. Eu acho que a Candice apontou mais cedo algumas questões importantes quando ela lembrou de articulações possíveis entre certas ideias efervescentes na sociologia e certas efervescentes na antropologia. Eu acho que a gente tem a ganhar, por exemplo, tentando aproximar dessa nossa discussão. As discussões sobre o ator-rede, hoje em dia, elas estão colocadas de um modo muito interessante, tanto na sociologia quanto na antropologia, mas elas não foram ainda exploradas à luz desse problema das mobilidades. E aí eu voltaria a esse ponto sobre o qual eu tanto insisti, que nessa antropologia das mobilidades está em questão não apenas um enfoque sobre certo tipo de fenômeno, movimentos, deslocamentos, narrativas de viagens, andanças, mas também um certo modo de trabalhar, um certo modo de conduzir o diálogo, uma certa preocupação em criar condições para que essas linhas se entrecruzem, se entrelacem. Bom, nosso papel tem sido também isso, de buscar agenciar alguns bons encontros, promover esses acontecimentos que são decorrência, muitas vezes, de espaços onde a gente aproxima pessoas que não sabiam da existência um do outro. É claro que tem toda uma arte diplomática aí nesse promover bons encontros. Eu acho que esse livro já foi um resultado de um trabalho bem sucedido nesse sentido. A gente soube produzir eventos aí pensado no sentido pleno da palavra, eventos, acontecimentos interessantes, diálogos bacanas. Espero que a gente continue fazendo isso e eu vejo com muita simpatia essa aproximação com vocês aí no Centro de Estudos da Metrópole. Eu fiquei encantado com o blog de vocês, com o trabalho que vocês estão fazendo. Nesse sentido, eu acho que uma conversa feita essa está totalmente de acordo com esse nosso espírito e sei que a Candice está muito mais próxima de vocês, mas manifesto a esperança de que a gente consiga conversar mais e trocar mais ideias. Eu acho que tem sim potencialidades muito bacanas aí nessas conversas. Agradeço então, a conversa foi ótima, o convite muito generoso. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.